Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica diária da Escritura, com os poucos comentários a respeito do texto que nós lemos e recebendo as bênçãos de Deus, porquanto só de ler as Escrituras nós já somos abençoados. E há uma série de benefícios sobre ler a Bíblia todos os dias que a gente nem imagina, já falamos disso. Outra coisa que eu quero comentar com vocês logo no início da nossa programação é sobre esse ambiente aqui, essa parede, que uma boa parte de vocês já conhecem e tem até talvez uma lembrança assim, das primeiras vezes que nós gravamos, fizemos ao vivo, melhor dizendo, a leitura bíblica. Isso já tem algum tempo, né? Foi o primeiro lugar que nós gravamos, foi na sala de casa. Nós já estamos indo, eu acho que para o 5º ou 6º ano, fazendo essa leitura diária. Tivemos um período de intervalo aí sem ter, 1 ano e meio mais ou menos sem fazer. E aqui estamos de novo com a mesma proposta, ler a Bíblia, comentar um pouquinho, e sejam bem-vindos. Logo após a abertura, nós vamos para a leitura de hoje. Pois bem, meus irmãos, vamos para o 2º livro de Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. O capítulo é bem curto, fácil de ler, mas agora se trata exclusivamente de Davi e Mefibosete, ou Mefibosete, como queira, o filho de Saul. Na verdade, aqui vai dizer filho de Saul, mas ele era neto de Saul, ele era filho de Jonatas. Mas é claro que na Bíblia tem essa linguagem simbólica, filho de Saul, é uma linguagem simbólica, porque é o representante mais importante de sua família, e você já entende quando a Bíblia disser assim. Então, esse capítulo 9 é sobre Davi e um filho de Jonatas. Vamos falar mais claro ainda, filho de seu amigo. Davi e o filho de seu amigo. Vamos começar a leitura a partir do 1º verso, depois comentamos alguma coisa. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu?
Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. E trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para o filho do teu senhor, ou para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a teu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Bem, meus irmãos, aqui nós temos uma parte ainda boa da vida de Davi. Vamos dizer, está no auge. Davi está em boa fase. Ele vai entrar em umas fases de problemas, de lutas e de pecados, a partir do capítulo 10, 11, a partir do capítulo 11. Mas aqui ainda Davi está no auge da sua glória e ele buscou oportunidade de fazer benevolência para a casa de Saul, para a família de Saul, para o filho de seu amigo. Veja que há uma mensagem aqui, pois não foi o filho de Saul que veio cobrar a aliança que havia entre Jonatas e Davi. Não foi o filho de Saul, o neto de Saul, filho de Jonatas, que veio buscar ajuda, como que dizendo para Davi: lembra que você fez uma aliança com meu pai e eu estou precisando de ajuda em algum sentido. Não foi assim. Foi o próprio Davi quem buscou fazer benevolência com a família de Saul. Há aqui uma inversão de coisas que só podia vir de Davi, dos filhos de Deus. Naturalmente, quando ocorria um rei, uma família de um rei substituía outro rei, ele fazia era matar, eliminar, destruir toda a família do rei anterior, para que não houvesse um levante, o rei do deposto que morreu, buscar um direito ao trono. Mas Davi não precisava disso, Davi não temia isso, porque quem tinha colocado o reinado nas suas mãos, a coroa na sua cabeça, foi Deus. Então ele não temia um descendente do antigo rei. Aliás, podia até ser assim, que todos pensassem em volta, e até o próprio filho de Jonatas talvez tivesse pensado isso. Vou fugir, me esconder, porque eu posso ser morto, justamente por ser filho da família de Saul. Veja que ele foi morar em Lodebar, que é uma localidade que a gente não sabe, os historiadores não sabem exatamente onde é, mas essa localidade é em Gileade. Gileade é do outro lado do Jordão, a leste do Jordão. Ler a Bíblia até me ajudou a aprender geografia também. Eu sempre vou saber que a direita é o leste. Em qualquer mapa que você olhar, o leste está sempre à direita, o oeste está sempre à esquerda. Então, o Rio Jordão está a leste de Israel e depois do Rio Jordão, mais leste ainda, indo ainda mais a leste, está essa localidade onde fugiu e se escondeu um filho de Jonatas. Lá protegido, Davi o buscou para fazer benevolência, que é a palavra que a Bíblia usa. Buscou ele como que dizendo: eu me lembrei da promessa que eu tive com teu pai e eu quero fazer alguma coisa por você. De novo, Davi não temia o inimigo, não temia o filho de Saul, não estava procurando fazer mal, não estava procurando eliminar o restinho da família dele que porventura
E Jonatas não tinha esse medo porque eles eram amigos, Jonatas e Davi eram amigos. Mas é que a descendência, às vezes, podia causar problemas. Davi não temia isso. E aí Ziba, que era um ex-servo de Saul, agora era servo de Davi, falou, olha, tem um filho de Jonatas, tem um neto de Saul, e ele mora distante, bem distante, do outro lado do Jordão, e ele é deficiente, aleijado de ambos os pés. Lembra da história? Quando ele fugiu, a serva deixou cair, ele tinha mais ou menos 5 anos de idade, e ele caiu, machucou seus pezinhos, e o fato dele ser deficiente tirava a oportunidade dele ser rei. Um rei não podia ter defeitos. Mas mesmo assim ele podia ter filhos, ter netos, e esses netos causar problemas para Davi. Ele fugiu e foi morar distante. Quero fazer menção aqui do verso de número 4, de Maquir, filho de Amiel, que morava em Lodebar. Esse nome ele é quase desconhecido, esse personagem, esse fulano aqui, mas ele vai aparecer outra vez. E há uma mensagem muito bonita aqui. Eu me emocionei lendo agora há pouco aqui a respeito dessas histórias. Há uma história muito bonita desse Maquir, filho de Lodebar. Ele morava, como acabei de dizer, do outro lado do Jordão. A quase 20 quilômetros depois do Jordão, o local exato não se descobriu. Mas, quando nós formos continuar, quando lermos a sequência da história, Davi vai enfrentar seus problemas com seus filhos. Lembra que ele teve um problema com seu filho Absalão e ele teve que fugir? Davi teve que fugir. E a direção que ele fugiu foi justamente a mesma. Ele atravessou o rio Jordão e foi para o leste. E quando ele estava fugindo, chorando, lamentando, ele ia descalço, lamentando a situação que ele estava vivendo, a perseguição que ele estava vivendo. Daí, sabe quem foi encontrar com Davi naqueles momentos de perseguição? É justamente quem nós estamos pensando. Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Davi passou por essa localidade. E quem veio encontrar com Davi foi esse homem que provavelmente era rico, tinha alguma expressão, alguma liderança. Tanto era rico, imagina-se que ele era rico, porque ele pôde cuidar de um neto do rei. Ele pôde dar abrigo para um neto do rei, cuidar daquele filho do rei desde os seus 5 anos de idade, ou não sabemos qual a idade exata, né? Mas cuidou dele desde pequeno, criava ele, cuidava dele. E agora, quando Davi está fugido, muito à frente da nossa história aqui, lá no futuro, ele aparece com cama, com queijo, comida e ovelha e várias coisas para apoiar o rei. Agora, veja só, Davi, o bem que Davi fez para Mefibosete, retornou. Certamente, Maquir, que cuidara do neto de Saul, ficou acompanhando a história. O rei mandou buscar o rapaz aleijado aqui, levou ele para Jerusalém, fez bem para ele, e ele passou a admirar Davi. Aquilo foi uma boa coisa que ele fez. Davi, sem querer, beneficiando Davi, sem querer, ele criou crédito com Maquir, que morava lá naquela distância. Certamente ele criou o filho de Jonatas como um filho também, como uma pessoa querida dentro da sua casa. E o que Davi fez com o filho gerou crédito com Davi, para Davi. Quando Davi estava no momento de precisar de ajuda, quem veio ajudar? Aquele homem. E isso, gente, é bonito. Não era para ter esse efeito. É bonito a gente perceber, mas a gente encontra na Escritura momentos de glória, momentos de recompensa por coisas que nós fazemos aqui, por momentos de recompensas do que naturalmente nós fazemos. Então, vamos tirar essa mensagem. Talvez ninguém te elogie por uma atitude sua, talvez ninguém venha te beneficiar ou te recompensar por uma atitude sua.
mas fica registrado em algum lugar. Fica registrado e Deus não se esquece, nem que seja na eternidade, nem que seja um copo d'água fria, há uma recompensa. E isso é muito bonito. Agora nós vemos isso na vida de Davi. Essa história, isso que eu estou falando, está no capítulo 17, verso 27. Aliás, do segundo livro de Samuel. Aliás, eu até quero ler aqui para você. Capítulo 17, verso 27, está escrito: Sucedeu chegando Davi a Manaim, Sobir, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Veja que passou o nome aqui bem escondidinho. Tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, fava, lentilhas também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas. E os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem. Porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Veja que o bem que Davi fez retornou para ele. O bem de Davi retornou. O bem retorna. Não tenha dúvida disso, o bem retorna. Um desconhecido saiu para apoiar o Davi perseguido, o rei rejeitado. Davi aqui, nessa ocasião do capítulo 17, é um rei rejeitado. Então, guarde essa mensagem do bem recebido. Quando Davi, voltando para a nossa história, quando Mefibosete chegou à sua presença, ele exclamou: Mefibosete, que bom te encontrar, que bonito te vir aqui. Aqui não havia perseguição, aqui havia um sentimento de amor, de consideração com seu amigo que tinha partido, com Jonatas. Mefibosete, não temas, eis que eu te darei todas as terras que foi de Saul. Comentário: não foi pouca terra, viu? Porque precisava de Ziba, 15 filhos, 20 servos para cuidar. Esse Ziba aqui, ele vai ter uma história meio ruim lá na frente também. Ele não fez um papel assim tão bom. Mas Davi deu para Mefibosete todo aquele cuidado e colocou ele na mesa do rei. O próprio Davi tinha comido na mesa de Saul. Por que Mefibosete não podia comer na mesa de Davi? Todas essas histórias aqui faz lembrar da beneficência de Deus, do quanto Deus é bom. Se você for bom, de alguma forma aquilo vai retornar para você. Se você for mal, se nós formos maus, se as nossas atitudes forem más, elas também retornarão. O respeito gera respeito, o desrespeito gera desrespeito. E assim por diante, cada virtude por si só tem a sua recompensa. Fica esses comentários aqui para os irmãos, para a leitura de hoje. Nós fomos abençoados e vamos ser ainda mais abençoados na continuação, na próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Tenham todos um bom dia. Hoje estamos gravados, semana de encontro. Vamos ter uma semana abençoada. Lembre-se disso nas suas orações do Encontro de Pastores. E a nossa programação vai ser um pouco diferente. Vamos falar durante a semana sobre as bênçãos que Deus nos dá no decorrer da semana, ao vivo mesmo, se o Senhor nos permitir. Tenham todos um bom dia, uma boa semana com Jesus.